paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo a primeira epístola de Paulo, apóstolo aos Coríntios, né? Hoje a gente vai ver o ministro de Cristo a partir do capítulo 4. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará luz às coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro, porque quem te faz diferente e quem tens tu que não tenhas recebido, e se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Já estais fartos? Já estais ricos? Sem nós reinais? Quisera reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado ao ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Aqui o povo de Corinto estava se ensoberbecendo ali, cada um, ao invés de estarem testificando a Jesus Cristo, eles estavam ali seguindo
ou a Apolo ou a Paulo, né? Os apóstolos do Senhor, né? E Paulo estava ali lhe chamando a atenção referente a isso, porque eles estavam idolatrando os apóstolos. E não era esse o ensinamento que eles próprios estavam lhe ensinando, né? Eles mesmos estavam lhe ensinando para que testificasse o nome do Senhor Jesus Cristo, que, afinal de contas, foram para isso que eles foram escolhidos, né? Nós somos escolhidos para testificar o nome do Senhor e nunca, jamais devemos nos ensoberbecer, né? Nos devemos engrandecer, seja em qualquer situação, porque a nossa vida é dada por Deus e dele, por ele e para ele, né? São todas as coisas. Nossa vida não é nada se não fosse Deus. Então, se algo acontece em nossa vida, é pela vontade dele. Se deixa de acontecer, também é pela vontade dele. Então, o que devemos fazer é somente agradecer e seguir o caminho dele, para que possamos fazer parte do plano de salvação do Senhor. Lembre-se que a promessa de Deus é fiel, né? A palavra de Deus é fiel e a promessa está garantida. Aquele que seguir ao caminho do Senhor, né? Aquele que seguir os seus mandamentos, aquele que acreditar no Senhor, aquele que ser fiel ao Senhor, no dia do julgamento terá o seu espírito salvo, né? Participará do reino do Senhor. E a imoralidade na igreja, no capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se vê, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós também os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Aqui, Paulo, mais uma vez, mostrando que o mal está ali dentro da igreja, né? Lembre-se dos comentários que já fizemos aqui, que o Satanás, ele não procura os ímpios, né? Por que ele não procura os ímpios? Porque os ímpios já lhe pertencem. Lembra-se quando Jesus foi tentado pelo próprio Satanás, o que ele disse a Jesus, né? Que o mundo lhe pertence, que ele pode fazer o que quiser com o mundo. Ou seja, os ímpios já lhe pertencem. Então não tem o porquê persuadi-los. Mas os da igreja, ou seja, os que buscam ao Senhor, esses não lhe pertencem.
E é isso que o demônio quer. Eles não querem que a gente busque ao Senhor Deus. Eles não querem que a gente busque a salvação, busque a libertação do mal. E por isso que ele entra nas igrejas, para provocar dissensão entre os irmãos, para provocar inveja, para provocar ira entre os irmãos, para provocar concorrência. Infelizmente, hoje em dia, a gente vê muito isso, concorrência entre as igrejas, concorrência entre irmãos. Isso não pode existir. Afinal de contas, estamos aqui para testificar o nome do Senhor, para glorificar e honrar o nome do Senhor. Não estamos aqui para concorrer um com o outro, quem terá melhor lugar, quem fala melhor. Não é isso. Estamos aqui todos em comunhão para servir e adorar ao Senhor. Então, ele é a base, ele é a base de todos nós e ele é o altar, ele é o ponto alto, né? Ele é o auge de todos nós, né? Ele está acima de todos nós, ele é o soberano de todos nós. Devemos idolatrar somente ao Senhor, adorar somente ao Senhor. E temos sim que cuidar. Lembre-se que Deus diz vigiai. Quando ele diz vigiai e orai, ele está dizendo isso especialmente vigiai. Por quê? Porque o mal está dentro das igrejas, né? O mal, ele entra nas igrejas onde os filhos de Deus estão, para nos afastar do Senhor. Ele quer minar a nossa fé, ele quer nos afastar da presença de Deus, porque nos afastando da presença de Deus, será muito fácil cair no mundo, né? Será muito fácil, porque afinal de contas, o mundo tem muitas ilusões. E o ser humano é muito fácil de ser enganado, convenhamos, né? O ser humano é muito fácil de ser enganado. E já fomos enganados uma vez, e ele está tentando fazê-lo novamente. Não vamos permitir isso. Nos mantenhamos firmes no caminho do Senhor. Vigie. Se algo te chamar a atenção, se você acha que algo não está certo, que algo está meio estranho, converse com Deus, né? Lembre-se em seus aposentos, lá no seu quarto, sozinho, sozinha, ajoelhe-se, converse com Deus, pergunte a Ele o que está acontecendo, que Ele abra os seus olhos para que você possa enxergar o que está havendo em sua vida, o porquê que tudo isso está acontecendo à sua volta, para que você entenda e dê tempo para que você possa corrigir o mal, né? Se afastar desse mal que está chegando à sua vida sem que você perceba, né? Então, sem que você perceba, porque é isso que acontece, o mal chega, você não percebe, o mal vai te iludindo, você acha que está no caminho certo, você acha que está servindo ao Senhor e não está. Então preste bem atenção, leia as escrituras, converse com Deus, clame ao Senhor para que Ele abra os seus olhos, para que Ele lhe mostre a verdade, para que você realmente esteja no caminho certo, que Ele lhe abra os olhos espirituais para que você entenda e compreenda a palavra do Senhor, que isso que é o importante, você entender e compreender a palavra do Senhor, para que você possa realmente andar no caminho certo. Litígios entre os irmãos no capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes a julgá-los os que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano?
mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloseis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós somos templos do Espírito Santo, nós filhos de Deus, né? Lembre-se, né? Todos nós somos criaturas de Deus. A partir do momento que você acredita em Deus, né? Aceita o Deus vivo, Deus único, entrega sua vida a Ele, acredita que Jesus Cristo veio em carne, aceita Jesus Cristo como seu Salvador, se batiza nas águas, né? A partir desse momento você se torna filho de Deus. E ao se tornar filho de Deus, o seu corpo se torna no templo do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo começa a habitar em você. O Espírito Santo habitando em você, ele ali já começa, ali é a obra de Deus dali para frente. Lógico que tudo depende de você, de como será a sua vida dali para frente, porque nova criatura né? Aquele que está em Deus. Mas lembre-se que todo dia é uma luta, né? Nós enfrentamos o leão todos os dias. Dentro de nós é a luta do bem e do mal, todos os dias. Prevalece aquele que a gente deixa vencer. Então, dentro de nós, essa luta é diária. A gente tem que lutar contra a nossa própria carne, porque a natureza humana, ela é maldosa, né? Ela é pecadora. Então, a tendência humana é para o mal. Então, nós temos sim que lutar contra nós mesmos para nos permanecer no caminho do Senhor. E enquanto permanecermos no caminho do Senhor, obviamente, Ele também permanecerá em nossos caminhos. Ele nos protegerá, Ele nos guiará, Ele nos abençoa, Ele nos guia sempre, né? Tudo coopera para o bem daquele que crê. Ele nos ensina, ele sempre diz que devemos saber as Escrituras. Então é muito importante sempre ler. Esse é o intuito dos vídeos, né? Porque muitas pessoas têm vontade de ler, mas sempre algo impede, sempre aparece alguma coisa que acaba atrapalhando. Então,
os vídeos é exatamente para isso, porque você não precisa estar lendo, só colocar um fone de ouvido ali e você pode ouvir as escrituras. Entra no canal aí, pode, tem desde Gênesis, né? Todo dia tem um vídeo novo, vídeos curtos, no máximo de meia hora, para que você possa sempre ouvir a palavra de Deus. Lembra-se de se revestir da armadura de Deus para a sua proteção. A armadura de Deus é a palavra de Deus, é o conhecimento de Deus. Não podemos nos afastar do Senhor, pois o fim dos tempos está chegando, né? O dia do julgamento está chegando. E nesse dia será julgado o que está dentro do seu coração. Lá no fundo, lembre-se que Deus, ele esquadrinha os corações, mas ele vai além. Ele diz que ele esquadrinha os rins. Querendo dizer o quê? Que ele realmente vai no fundo do coração, ele vai no mais íntimo do coração, para saber o que realmente tem lá dentro, para saber o que realmente você sente, que você esconde para todos. Deus sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça, ele sabe tudo o que se passa da sua vida. Então, converse com ele, né? Converse com ele abertamente, não tenha medo, não tenha vergonha, porque ele sabe de tudo. Só que ele quer ouvir de você, o que você está sentindo, o que você espera para a sua vida, o que você deseja, quais são os seus medos, quais são os seus receios, né? O que você pensa da sua vida, o que você espera de si mesma. Então converse com o Senhor, se abra com Ele. Eu tenho certeza que depois dessa conversa você não será mais a mesma pessoa. Você vai sentir o amor de Deus ali te acolhendo. E a partir do momento que você experimenta Deus, você não quer mais outra coisa a não ser andar sob suas asas. Porque aquele que anda com Deus sempre tem a proteção divina. Porque a vitória com Deus é garantida. Deus está sempre com seus filhos, guiando-os, os protegendo, os abençoando e principalmente garantindo a promessa da salvação. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está me ouvindo agora, Pai. Eu não sei onde ela está nesse momento, Senhor. Não sei o que ela sente, não sei o que se passa na vida dela, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe o que está afligindo, Pai, seja na saúde, seja no coração, Pai, seja na vida sentimental, seja onde for, Pai. Toque na vida dessa pessoa, Senhor. Mostre a ela, Pai, como é servir-te, Senhor. Mostre a ela, Pai, que há esperança, Pai, que o Senhor preparou para os seus filhos realmente um mundo de alegria, um mundo de felicidade, que o Senhor deseja vida com abundância para os seus filhos, Pai, que o Senhor tem um mundo preparado para nós, Pai, e que essa pessoa pode sim participar desse mundo, Pai. Esse mundo aqui pertence ao maligno, Senhor. Nós não pertencemos aqui. O Senhor, desde o início, preparou para nós um lugar abençoado, um lugar protegido, sem pecados, Pai. O mal entrou e com o mal veio a morte, mas o Senhor nos livrou da morte, Pai. O Senhor nos redimiu, Pai. O Senhor nos perdoou dos pecados, Pai. E hoje temos essa salvação ao alcance de nossas mãos, porque o Senhor nos permitiu, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Eu peço por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifesta o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Senhor. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.